Dá uma pausinha. Fala, rapaziada, aqui é o Gabriel Salotti. Não, mentira. O Gabriel hoje não pode estar, enfim, como todo mundo já viu. Mas a gente veio apresentar mesmo assim o episódio de hoje. Eu sou o Lucas Matias, estou aqui com meu parceiro Dimitri Souza. Opa, fala aí. E a gente veio, né, para mais um episódio aí do Marco 10 falar um pouquinho sobre como foi a semana do nosso futebol carioca. A gente teve Copa do Brasil, Série B, vamos ter brasileiro, enfim, tem muita coisa aí legal pra gente falar. Mas antes disso, quero pedir para vocês que estão vendo aqui no YouTube deixar o like, deixar a curtidinha aí para ajudar a gente a divulgar, aparecer mais. E também se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro aí sempre que a gente postar um episódio novo, beleza? E, além disso, pedir para vocês também seguirem a gente nas redes sociais, qualquer uma, Twitter, Instagram e Facebook. Tá lá, marca o 10 podcast para você seguir a gente e ficar por dentro de tudo o que rola aí do nosso futebol carioca. E também não perder nada, nenhum lance, nenhuma notícia importante que role aí durante as semanas, beleza? Então, para a gente começar aqui, a gente já vai puxar o assunto de Copa do Brasil, né? Durante a semana aí a gente teve alguns jogos da Copa do Brasil muito importantes para os cariocas e o melhor deles, né, foi a goleada histórica do Flamengo em cima do Grêmio lá na arena do Grêmio, né? Foi a maior derrota da história que o Grêmio sofreu em casa. É uma baita vitória do Flamengo. Teve a expulsão do Isla, teve, enfim, que parece que melhorou o time, né? Então o Flamengo pode se orgulhar muito aí do que ele fez lá no Sul, né, não, Dimitri? Né, é complicado, né? Não é o que acontece no normal de você perder o jogador aí e começar a fazer uma goleada, né? Se teve o Flamengo praticamente um tempo inteiro, praticamente não, né? Ah, Um tempo inteiro com um jogador a menos, né? O Isla ele foi expulso no finalzinho do primeiro tempo e os gols saíram relativamente rápido, né? Tipo, o Bruno Viana já abriu o placar aí bem no início do primeiro tempo. E aí, depois do gol do, do Michel, foi do Michel acho que foi. o segundo gol? Foi, né? E do Michael foi. É que foi tanto gol que eu até me esqueço, mas É, enfim. foi Rodinei e É, Vitinho, né? foi o que aconteceu, né? Tipo, foi o gol do Michel, e depois logo foi o do Rodinei, e aí acabou, né? Tipo, É, e deu aí pênalti. tomou o gol do Rodinei, tomou o quarto, porque também tava merecendo, foda-se. 4-0, É, o Flamengo já tá com os dois pés aí no. Provavelmente vai brigar na final, né? é. O outro lado da chave O é o mais Santos, é. difícil. O Flamengo provavelmente vai enfrentar o quê? O Atlético Paranaense O na Atlético Paranaense semifinal. ganhou o Tá primeiro tranquilo, o jogo. Flamengo aí tá com os dois pés aí direto no, na semi. Porra, se meteu 4-0 lá no Sul, aqui no Rio de Janeiro pode até jogar com os jogadores mais reservas ainda, né? Não, porque o Bruno Viana não é titular, né? O Flamengo foi com alguns jogadores, alguns não, né? Acho que foi só o Bruno Viana aí que não é titular, até porque não tem nenhum zagueiro foda assim, tá merecendo. E foda-se, sei lá, é isso. Acabou. É a minha análise É. aí rasa. Não, não, de boa. É porque realmente depois que você toma 4-0 em casa, você não fica com nenhum poder de reação. Fora, o Grêmio também não demonstrou nada que iria tentar. Assim, durante o jogo, eu achei que o Grêmio até começou melhor. No primeiro tempo, o Flamengo estava errando muito ali do lado direito com o Isla. Então eu acho que foi realmente muito bom. Foi muito bom para o Flamengo ele acabar tendo sido expulso, né? Entrou o Mateuzinho, depois o Rodinei no final ali para dar um gás e o Flamengo conseguiu aí mais uma goleada que mostra, né, que o Renato está indo bem. E um dos questionamentos que a torcida está se fazendo aqui, até torcendo, é se o Renato pode chegar no nível do Jorge Jesus no Flamengo, né? A gente já viu que ele começa no nível bem alto, várias goleadas aí, perdendo também de goleada, mas é um erro de percurso aí que acontece. O Jesus também perdeu para o Bahia. Então, eu acho que o Renato tem tudo, tem um time bom na mão, estão chegando bons reforços, né? O Andrés Pereira, o Kennedy, que já foram apresentados, tá fazendo uma carga aí pelo Davi Luiz, como a gente viu já mais cedo as notícias. Enfim, eu acho que o Flamengo tem tudo, tem um bom time,
tem ainda mais elenco, é bem encorpado, e o Renato é um baita treinador, né, cara? Ele vai conseguir com certeza extrair o melhor desse time. Tá conseguindo extrair o melhor aí do Vitinho e do Michael, que os números elevaram muito. Os números deles subiram muito com o Renato, né? Ele tem dado uma confiança pro Michael, pro Vitinho. O Vitinho virou um jogador essencial aí pro Renato, um 12º jogador que tá sempre entrando, fazendo gols. A gente viu ele batendo muito bem o pênalti. Teve um lance engraçado na hora do pênalti que ele pede pro Felipe Luiz para ele bater, e o Felipe Luiz lá deixa como um dos capitães do elenco, né? Então, o Flamengo tá bem, tá com um time entrosado, tá com um time interessante, tá com um baita elenco e tá sendo muito bem treinado. Então, o Flamengo tem tudo aí para bater final da Copa do Brasil, vai pegar provavelmente aí o Atlético Paranaense, que ganhou o primeiro jogo do Santos. Mesmo que o Santos vire o jogo e volte e vai enfrentar o Flamengo na semifinal, acho que o Flamengo ainda é muito favorito para chegar também nessa final. Então, realmente, o Renato tem tudo para conseguir 2 títulos nacionais, como fez o Jesus, né? Quer dizer, para conseguir um título, conseguir 2 títulos importantes na temporada, né? Eu acho que o brasileiro está um pouco distante para o Flamengo agora, porque o Galo disparou muito na frente e está jogando muita bola. Mas eu acho que levando o Nacional e a Libertadores, provavelmente aí também vai chegar na final. O Renato se não passa, pelo menos equipara ali com o JJ, né? Então o Renato aí pode fazer história no Flamengo, né? Bom, né? Tipo, eu tava vendo aqui os números, mano, e é impressionante. O Grêmio deu 16, de acordo com o SofaScore, né? O meu melhor amigo. Deu 16 chutes e um só gol. É, É, enquanto mano, é foda. E o Flamengo no segundo tempo ele até mudou um pouco o jeito de jogar, né? O Renato entendeu que não poderia, com um jogador a menos, não ia poder ficar propondo muito jogo contra o Grêmio, que Aham. tava tendo um bom primeiro tempo, né? Mas com a saída do Douglas Costa por lesão, o Grêmio acabou dando uma morrida e entrou o Ferreirinha, que não conseguiu dar o mesmo ritmo. Então o Grêmio. Douglas Costa é de vidro, né, mano? É É, foda. é foda. Quando ele chegou, todo mundo achava que ele ia ser o melhor jogador do Brasil e até agora nada. A É lesão prejudica potencial, muito né? ele. Bastante. É, Porque bola ele tem pra caralho. muito, mas as lesões infelizmente ficam atrapalhando muito ele, né? Mas enfim, quando ele saiu e o Ferreirinha entrou, eu acho que o Grêmio deu uma caída e o Flamengo começou a jogar de uma forma diferente depois que o Isla foi expulso, né? O Renato entendeu o jogo, que não ia conseguir ficar propondo, não ia conseguir ficar com a bola no pé por muito tempo, e foi um time reativo. O Flamengo deixava o Grêmio com a bola e contra-atacava. E depois, com a entrada do Michael, isso ficou muito explícito, né? Um jogador de velocidade que tem o drible ali, apesar de não muito qualificado às vezes, de errar muitos passes, ele entrou e conseguiu aí fazer exatamente o que o Renato queria, e o Flamengo conseguiu jogar exatamente do jeito que o Renato propôs depois da expulsão do Isla, né? Então a gente vê aí um Renato com outras ideias e com capacidade de mudar um jogo só a partir de algumas mudanças, né? Enfim, de mudar o seu esquema e conseguir ir para cima e ser avassalador mesmo com uma adversidade como foi a expulsão, né? Bom, então a Copa do Brasil aí com o Flamengo é isso. Do lado da chave do Flamengo, o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 4-0 aí do Grêmio. O segundo jogo vai ser no Maracanã. Não lembro quando, eu acho que daqui a um mês, provavelmente. Acho que sim, deixa eu dar uma confirmada aqui. Mas Qual o jogo jogo? de volta vai ser no dia 15/9 às 9h30. Daqui a um pouco menos de um mês, né? Então o Achei Flamengo que ia ser semana que vem já. a Copa do Brasil vai dar uma esperada aí para acontecer o jogo de volta. Mas então o Flamengo vai ter tempo, eu acho que daria para colocar só reserva, mas se o Renato vai dar uma de JJ, ele vai com força máxima para poder realmente girar a faca, né? Que nem o Maestro Júnior fala, né? Então, e do outro lado, no outro jogo, o Atlético Paranaense ganhou do Santos por 1-0. É um confronto que ainda está indefinido, mas independente de quem vem, acho que o Flamengo é amplo favorito e tem tudo aí para chegar na final, né? Bom, Com certeza. falado já da Copa do Brasil, né? O Flamengo vai ter no seu próximo jogo hoje às 19 horas contra o Santos, contra o próprio Santos, lá na Vila Belmiro. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tá no G6, pode avançar. O Flamengo tem 2 jogos a menos, né? Enfim, é um jogo importante. O Santos não tá lá. Um deles acho que é contra o Grêmio, inclusive, né? É, é. E o Santos não tá lá essas coisas, mas vai tentar ir pra cima do Flamengo aí jogando em casa. Vamos ver como o time do Renato aí vai se comportar nesse jogo
para tentar sair com a vitória, né? Esse jogo vai ser importante, vai ter o desfalque do Bruno Henrique, mas eu acho que, independente, entrando Vitinho ou Michael, vai conseguir cumprir aí a função que o Renato tá querendo, né? Enfim, o Flamengo entra em campo aí às 19 horas contra o Santos, é o próximo jogo. E então é isso de Flamengo. Eu acho que deu. Tem mais alguma coisa que você queira falar, não? Do Flamengo? Não, tem só o melhor ou o pior, né? Que no Ah, caso, é verdade, verdade. Bom, acho que o o pior pior tá eu meio acho. óbvio. O pior eu acho que é muito fácil, né? O pior vai ser o Isla, que ele até O melhor. ganhou. O Vitinho entrou, deu duas assistências e fez um gol, né? O Isla que foi expulso no final do primeiro tempo já tava fazendo merda o jogo inteiro, parecia que tava pedindo para ser expulso. E aí ele é expulso, sai, o Flamengo melhora muito de produção. Ele até recebe o troféuzinho lá de melhor em campo que o nego dá pra ele no vestiário, de sacanagem. Mas, enfim, como pior não tem outra opção. E de melhor você pode botar o Vitinho ou o Vitinho entrou e começou a jogar muito, né? Eu acho que eu vou com ele também, duas assistências aí. O Vitinho entrou, acho que no metade do segundo tempo Ele entrou já com o segundo tempo e rolando. mudou o jogo, né? Tipo, O tava Michael um a fez um zero gol, ainda. também entrou bem. Enfim, mas o Vitinho entra, dá duas assistências e ainda faz um gol. Realmente foi o game changer aí da partida, o cara que entrou e mudou o jogo. Então fica aí de pior o Isla e de melhor o Vitinho, né? Bom, Ai, os caras que botaram o cara como ruim, né? porra, esses caras aí realmente não sabem Sabe nada, nada. nada de bola. Bom, passando agora para o outro jogo de Carioca na Copa do Brasil, para as outras quartas de final, né? A gente teve o Fluminense perdendo para o Atlético Mineiro aí de 2-1 no Newton Santos. Foi um jogo muito pesado, assim. Eu até anotei aqui, foi uma derrota que era esperada, mas acabou sendo amarga, porque o Fluminense eu acho que mostrou um pouquinho de qualidade, mudou um pouquinho, né? Do que era do Roger pro Marcão, mas realmente ainda demonstra algumas falhas que fica explícito que o Fluminense está um nível abaixo desses times aí de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, próprio Grêmio. O Fluminense demonstrou algumas falhas que realmente você não pode ter, né? Quando você quer jogar em alto nível, quando você quer disputar coisas grandes nos campeonatos. Então, a gente teve aí, né, Dimitri, a derrota no primeiro jogo, é, com o Fluminense jogando um pouco acuado, né, não conseguindo se impor perante o Atlético Mineiro, mas depois que toma o primeiro gol, né, o gol do Nacho, né, o gol do Nacho que acabou sendo Eu uma achei que foi um contra, com todo respeito. que acabou sendo uma bobagem ali, né, do Nino com o Marcos Felipe, ele se enrola. Um gol meio parecido com o Fluminense toma do Palmeiras, né, ali com o Manuel e o Marcos Felipe. Mas enfim, Uhum. depois desse gol aí, eu acho que o Fluminense ele passa a jogar bem, mais uma partidaça do André, né? Enfim, começando a propor bem o meio de campo e acaba sofrendo pênalti, o próprio Nino, né? Enfim, fala aí o que você achou desse primeiro jogo aí das quartas. Eu achei que assim, o Fluminense com o Marcão mudou a característica, né? Vamos dizer assim. Quando você. Se bem que o Fluminense já vinha mudando a característica assim pro final do Roger, Uhum. enquanto ele ainda tava com a corda no pescoço já, né? O Fluminense vinha tentando ficar mais tempo com a bola e tal. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Fluminense, principalmente no segundo tempo, que foi quando teve que propor o jogo, né? Já estava perdendo. E perdendo em casa, tendo que recuperar o resultado, né? Para não ter que fazer um milagre em Minas Gerais. E aí, o Fluminense veio com a mesma escalação do outro jogo, com três volantes e o, o trio de ataque, né? Que veio no último jogo do Brasileirão. E assim, foi um jogo em que o Fluminense acabou, por estar mais com a bola, acabou dando mais espaço. Em que o Atlético não marcou tão alto quanto tinha marcado no jogo no Brasileirão. Não sei se estou Uhum. ficando maluco, mas tipo, é, parecia que o Atlético estava um pouco mais atrás, tentando ser um pouco mais reativo, e foi o que aconteceu, deu certo para eles, porque tem o Hulk que tem uma explosão muito absurda, né? Que o segundo gol, o Lucas Claro marca errado e aí acabou, porque ele deu espaço para o Hulk e não tem como ganhar na explosão dele.
muito forte, muito rápido, né? Apesar da Uhum. idade. E foram dois gols que o Fluminense tomou de moles. Porque o primeiro gol era totalmente evitável, né? Falha de marcação ali do Egídio, talvez junto com o Luca também, uma falha Não, o de Luca, ele. entrosamento talvez dos dois, que não jogam juntos aí, provavelmente desde o do final do Brasileirão, né? De 2020. Uhum. E assim, tá faltando talvez entrosamento pro time, tipo, não sei se entrosamento é a palavra certa, mas tá faltando entrosamento talvez nesse jeito de jogar, porque o Fluminense tendo mais a posse de bola, tá dando muito espaço lá atrás, coisa que sei lá, há alguns meses atrás não dava tanto espaço, tinha a zaga muito bem postada, e não é o que tá acontecendo aí nesse atual momento do Fluminense. É uma derrota que, assim, dá para recuperar, dá, mas vai ser muito difícil, até porque o Fluminense tem menos time que o Atlético, e o Atlético vem numa série muito boa de vitórias e tal, tá melhor que o Fluminense, vem jogando melhor que o Fluminense, um futebol Uhum. mais agradável e tal, tem melhores jogadores, o ataque dele já é perigoso demais, né? Com o Hulk e o Savarino, são bons jogadores. E é assim, acho que é a defesa menos vazada do brasileiro, então é É. difícil conseguir alguma coisa lá. Mas nada é impossível, né? É o futebol, a gente já viu coisas absurdas acontecendo, mas é difícil, continua sendo difícil. O Atlético tinha sofrido 2 gols na Copa do Brasil inteira, acho que só tomou 3 na Libertadores, é uma baita zaga mesmo a do Atlético, enfim. Você falou, nada é impossível, mas está muito difícil, né? Na Copa do Brasil a gente não tem a vantagem do gol fora de casa, né? Então, para se classificar direto, o Fluminense precisa vencer de 2 ou mais gols, né? Precisa fazer um 2-0, um 3-1 para se classificar direto. Se vencer por 1-0, leva o jogo para os pênaltis e qualquer empate é do Atlético, né? Então é uma situação muito complicada. A gente realmente viu quando, como você falou, ele no primeiro gol eu acho que realmente foi um mole ali do Nino com o Marcos Felipe, mas o Luca ele não pode abandonar o marcador do jeito que ele fez, cara. É impressionante ali na ponta como ele deixa Porra, esqueci o nome do cara, do chileno lá, do Vargas. Vargas. Do Vargas, é. Como ele deixa o Vargas sozinho, ele tá marcando o Vargas, mas aí ele abandona o lance e o Vargas consegue sozinho cruzar a bola. E no segundo gol, o Lucas Claro ele sai da linha de marcação, né, da linha que é treinada, que ele tem que ficar para tentar dar um bote no Hulk e ele consegue se desvencilhar, tocar pro Nacho, volta e ele já está completamente sozinho e faz o segundo gol, né? O Marcos Felipe que ele ainda deu umas salvadas nesse jogo, né, no chute do Arana, que se eu não me engano ele já estava até impedido, mas foi uma boa defesa. Ele conseguiu dar umas salvadas, achei que o Marcos Felipe foi bem nesse jogo. E o Fred ele não pode ficar sozinho tanto tempo, né? O Fluminense não pode depender das bolas paradas para fazer o gol toda hora, né? As bolas paradas não podem ser o único meio do Fluminense fazer gol. Tem que ser mais um meio. E eu acho que o meio campo com 3 volantes, ele é bom, ele ajudou o Fluminense, tem dado uma dinâmica, o André, o Martinelli e o Iago. Eles têm uma química ali, eles conseguem jogar bem juntos. E o Nonato, que é o reserva, quando vem entrando, vem deixando no mesmo nível. Eu acho uma boa contratação aí, tem mantido o nível. Não tem decaído como era com o Wellington, como seria com o Woodson provavelmente. Mas aí a gente vê um erro da diretoria em contratações, né? Mas enfim. Mas esse meio-campo, mesmo ele estando bem, dando uma dinâmica para o jogo, ele não articula muito, né, para deixar o Fred na cara do gol. Ele depende muito dos pontas, que os pontas voltem para poder pegar a bola e levar do meio-campo até a ponta para poder cruzar para o Fred ou fazer uma tabela ali com ele. A gente estava vendo o Luiz Henrique fazendo um pouco disso, né? Ele faz muito isso de vir atrás, marcar, estava marcando bem, ele acaba saindo aí no segundo tempo. E entra o John Arias aí, né? Que foi uma estreia dele. Eu achei que ele estava muito tímido no primeiro jogo, não tem como a gente julgar. Mas eu achei que ele deu uns dribles ali bons, mas também perdeu umas bolas bobas. Só que, como eu disse, é o primeiro jogo, a gente não pode julgar muito ele, né? Mas o Fluminense precisa dar uma resolvida nesse problema aí de criação. Precisa voltar com o meia ou resolver outro jeito, né? Porque o Fred não pode ficar tão isolado o jogo todo dependendo só de pênalti e falta para poder fazer um gol. Isso vai atrapalhar muito o Fluminense, né? E esse jogo ainda contou no finalzinho com um lance polêmico aí de arbitragem, né? O possível pênalti no Nino, né?
que o Sacha ele sobe aberto e dá um tapa na cara do Nino que o VAR nem chamou. Eu não sei se ele acabou o jogo enquanto a bola estava no ar, por isso que ele não chamou. Mas, na minha opinião, foi outro pênalti sofrido pelo Nino, né? O Nino muito forte aí na bola aérea. Mas que o VAR acabou nem chamando, o Daronco também não marcou, enfim. Foi um lance aí com muita polêmica, né? Tu achou que foi pênalti ou não? O Vargas sobe com o braço muito aberto, É o né, cara? Sacha. Tipo. Né, o Sacha, desculpa. Eu não sei, tipo. Sei lá, porque dois pênaltis assim é muito difícil de um árbitro dar, né? Mas. Ainda mais sendo no mesmo jogador. Uhum. É complicado. Mas, Foi é acho que pela o regra, acho que é válido analisar, tá ligado? pelo menos ter ido lá pra televisão, né? É Pois é, o complicado. primeiro foi claro, né? Ele dá mó É. bicão na panturrilha do Nino. O Nino é muito esperto, né? Mas acho Ele. que. É que, tipo, aí a gente já tá falando assim, porra, o Fluminense chegou no empate, mas foram dois pênaltis aí dados pelo Atlético, Uhum. achados no final, blá 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 Sim. blá blá. O Hulk saiu puto, né, do jogo, que fala que todo jogo tem pênalti contra o Fluminense. Mas é simples, é só parar de fazer pênalti, porra. É porque nenhum que eu acho que Verdade. foi marcado foi errado. Então não tem do que chorar, né? Mas enfim, esse pênalti aí vai ficar Ainda pra. teve o Cuca falando pro Hulk cair, porque ele não caía, pra O dar Cuca falta, não sei o que, adora, para o né? jogo. O Cuca gosta muito de falar durante os jogos, é impressionante. Mas aí o Fluminense precisa se recompor dessa derrota aí. Vai ter agora o seu próximo jogo nessa segunda, às 19 horas, contra o Bahia, lá na Fonte Nova. O Fluminense que tá mal no brasileiro, tá em 16º aí, na boca da zona de rebaixamento, dá 2 pontos do Grêmio, que é o time que abre essa zona de rebaixamento. O Fluminense vai ter uma sequência aí para se recuperar, né? Pega a Bahia, aí jogo atrasado contra o Juventude, depois a Chapecoense, que é a lanterna, ainda não ganhou nenhum jogo nesse brasileiro. É até arriscado o Tricolor falar isso, porque é a cara do Fluminense renascer esse defunto. Então, são 3 jogos aí que, assim, tem como o Fluminense somar 9 pontos. O Bahia não vem demonstrando lá um baita futebol, é um time ali do meio da tabela como o Fluminense. Dá para vencer, ano passado a gente venceu lá com o gol do Luiz Henrique, né? Contra o Juventude também, um jogo que tem que vencer se quiser sair dessa situação, não pode perder ponto para esses times de baixo, como já perdeu muito na tabela desse campeonato. E contra a Chapecoense, a lanterna, pelo amor de Deus, tem que vencer, né? Porque se você está querendo sair dessa situação, você não pode perder tantos pontos bobos, né? Então, uma sequência aí de 3 jogos que podem ajudar o Fluminense a dar uma escalada na tabela e pelo menos uma respirada aí no começo do segundo turno, né? É importantíssimo pro Fluminense ganhar, né? Até porque, tipo, você ganhar esse jogo do Bahia, da Chape, Uhum. que é a lanterna, né? Mas o Fluminense tem a cara de ganhar, de perder esse jogo. Contra o Juventude também, que É um jogo atrasado. acabou de subir. É, vai ganhar 9 pontos e aí, tipo, e a pontuação de quase Libertadores, né? Uhum. Então, É. vai dar um up, pelo menos, um respiro, né? Até pro Marcão, tá ligado? Uhum. O Marcão que tem os seus. Importante. O Marcão que tem os seus começos de trabalho aí meio balança um pouco, né? Não tem lá um bom começo. Ano passado a gente lembra, perdeu pro Atlético Goianiense, depois empatou com o Vasco no finalzinho do jogo com o gol do Cano, né? E depois embalou uma sequência aí, ficou vários jogos sem perder. Tava acho que 15 ou 14 jogos invicto no Brasileirão desde o ano passado, né? Até esse aí perdeu uma sequência de derrotas aí com o Roger. Mas o Marcão tem esse começo meio mais ou menos, e depois ele costuma embalar. Vamos ver se vai ser do mesmo jeito. E eu vi aqui, né, o Fluminense fazendo esses 9 pontos, ele tá agora com 18, ele vai para 27. 27, isso. E aí com 27 pontos ele entra no hoje, né, vendo tudo hoje. Com 27 pontos ele entraria no G6, que tá lá o Corinthians em sexto com 24. Então, fazendo esses Mas eles 9. vão ganhar pontos, né? Sim, muito provavelmente, mas fazendo esses 9 pontos aí o Fluminense pelo menos entra no bolo ali do G8 e aí consegue brigar por uma vaguinha pela Libertadores, que seria muito importante. O Fluminense voltar, continuar participando da Libertadores, não querendo ser um, assim, recentemente, né, um Vasco e um Botafogo que foram
esporadicamente para a Libertadores, depois nunca mais voltaram, até chegaram a cair recentemente. Mas, enfim, é importante você ficar participando da Libertadores sempre, porque como a gente já falou, de tanto participar, uma hora você acaba pegando uma chave fácil, batendo todo mundo e ganhando. Então é importante o Fluminense aí voltar para a Libertadores, né? Bom, quer falar mais É alguma importante até coisa? pra ganhar rodagem na Libertadores, tá ligado? É, Tipo, você vê times, tem 1 zilhão de Libertadores e já são, tipo, sei lá, pegam uma moral, tá é. ligado? Por fora. Sim, e também o Fluminense é um time brasileiro, é um time que tem mais caixa que que os sul-americanos, né? Porque, tipo, o Cerro Porteño participou acho que de 50 Libertadores e nunca ganhou nenhuma. Mas também o futebol paraguaio tem muito menos investimento do que qualquer outro que competeria, que compete, né? O brasileiro, o argentino e até o colombiano. Mas, enfim, podemos partir para o melhor ou pior, ou tu quer falar mais alguma coisa? Adicionar alguém, xingar mais alguém? Vambora. Não, tá Bom, suave. Chegando pior. o melhor é. Eu acho que eu ficaria entre o André de novo, né? Achei que ele jogou muito bem, encaixou muito bem nessa função. E, porra, pensar que no começo do ano ele seria emprestado e doado pro Botafogo, pro CRB, pro Sport, sei lá. É surreal, né? Que a gente emprestaria ele e ficaria com o Wellington no elenco. O Wellington que hoje comprou aí uma lancha de luxo, né? Não quero dizer nada, mas se talvez tenha batido aí a meta para renovação automática. Mas enfim, isso aí eu tô supondo, né, da minha cabeça. Mas enfim, o melhor eu acho que eu iria com o André ou com o Marcos Felipe também, achei um pouco seguro, não teve culpa nos gols. Então, no primeiro teve uma parcelinha ali, mas você talvez possa botar um pouco na conta Eu do vou de Marcos André mesmo, Felipe. mano. E o Fred fez o gol, a gente poderia talvez elevar um pouquinho a nota dele, mas realmente foi de Quase fez um pênalti. segundo também, né? Quase fez a segunda ali de cabeça que vai na travessão, né? Mas eu também vou fechar no André. De pior, cara, Egídio. você pode botar ele na conta do Egídio. O Egídio que a única coisa boa que a gente falava dele era o cruzamento. Ele tá errando muito, foram vários os cruzamentos errados nesse jogo. No último também do próprio Brasileirão, né? Que foi 1-1 o jogo. É, Ele já tinha errado bastante. Então a única coisa boa que a gente elogiava o Egídio, ele tá errando. Então eu acho que essa decadência dele aí também corrobora para ele ser o pior em campo. Bom, então fechamos aí o melhor como o André e o pior sendo o Egídio. Próximo jogo do Fluminense vai ser nessa segunda-feira, às 19 horas, contra o Bahia lá em Salvador. Como a gente já falou, é muito importante que o Fluminense vença esse jogo, né? Importantíssimo. É. Bom, e ontem a gente teve a vitória do Botafogo sobre o líder da Série B, sobre o Curitiba. É uma vitória muito importante aí, o Anderson Moreira dando uma nova cara para esse time. Já são 9 jogos e só uma derrota. A gente viu que realmente mudar de treinador mudou o patamar do Botafogo. O Botafogo que agora está brigando, está no G4, pode sair ainda hoje, mas vamos torcer para que não, para que o Botafogo consiga ficar lá e consiga subir, né, cara? Agora a gente tá vendo que o Botafogo tá realmente na briga, pelo menos pelo quarto lugar ali para subir, que é o que importa. Eu acho que para esses times grandes aí, né, o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo, até o Coritiba, talvez, o Guarani, o que importa é subir, eles não estão ligando pro título da Série B. Então, na minha visão, se o Botafogo terminar em quarto ou em primeiro, para mim vai ser a mesma coisa. Acho que a premiação da Série B é mínima, assim, ínfima para o que eles precisam, mas enfim, você terminar em primeiro ou em quarto que é o que te garante na Série A, que é o que todo mundo está querendo, que é o que todo mundo está seguindo, né? A gente teve aí o Botafogo com a cara do Anderson Moreira, né? Jogando muito no primeiro tempo. No segundo dando uma caída, mas conseguiu neutralizar ali o Curitiba. O Curitiba não teve nenhuma grande chance, assim, que esforçasse uma defesa do Diego Loureiro. A volta do Carly para a zaga, muito importante também, dando uma solidez defensiva absurda ali junto com o Gilvan, que também tem formado aí uma dupla de zaga sólida, né? Então, ou com o Canu, enfim, com quem joga do lado dele, eu acho que o Carly acrescenta mais do que desacrescenta aí, né, do que retira nessa zaga. Enfim, o Botafogo ele tem dois caras muito importantes nesse time, né? O Chay, que está sendo o cara, está sendo a estrela do Botafogo na Série B. Assim, impressionante o que esse cara está jogando. Veio lá da Portuguesa, todo mundo tinha um pezinho atrás, mas
realmente o Chay é o cara que chama para si o jogo, né? Que ele sai driblando, que ele tenta uma tabela, ele tenta alguma coisa diferente, né? Que é o que a gente fala que um time precisa ter na Série B, né? Precisa ter um cara assim se quiser subir. Então o Chay é esse cara e fazendo uma dupla muito boa com o Rafael Navarro, né? O centroavante aí da base que já deixou claro que não vai perder a posição para o He-Man, que é um centroavante mais experiente que ele, mas que o Rafael Navarro vem mostrando muito mais bola, muito mais vontade de jogar nesse momento, né? O Rafael Navarro é um centroavante muito físico que vai lá, tromba com o zagueiro, sai na porrada se for preciso. E o gol mostrou isso, né? O Chay tem 3 assistências na Série B, as 3 para o Rafael Navarro. Então essa dupla aí tem muita química, tem muito a acrescentar e que pode ajudar muito o Botafogo a subir, né? Só que o único problema disso é que o Rafael Navarro e o Botafogo ainda estão no impasse sobre a renovação, né? O Botafogo fez uma proposta, o Rafael Navarro não aceitou. O Rafael Navarro ainda também não respondeu a contraproposta, né? Então o time o Botafogo tá esperando essa resposta para uma renovação e com ele jogando tanto assim pode ficar difícil, pode vir a proposta de um time da Série A ou de um time de fora do Brasil querendo levar ele, vai ser muito difícil o Botafogo segurar. Então eu acho que se o Botafogo acabar perdendo o Rafael Navarro vai ser muito complicado, mas também vai precisar passar por isso se quiser subir, né? É um problema que o Botafogo precisa resolver, né, Dimitri? Precisa, tá, tá precisando. Tá É, prestando atenção aqui, concordo com tudo. cara, é foda. É Não, isso é, aí. não, é porque é uma dupla que você precisa ter dois caras que se entendam, que joguem bem assim, né, um com o outro e que acrescentem tanto pro time, porque uma hora você vai precisar de um toque diferente, de um gol tirado aí da cartola, né? O Botafogo, ele não tinha esse cara, não tinha essa cara com o Chamusca, e agora o Anderson Moreira parece que faz o time jogar pro Chay para ele poder servir aí o Rafael Navarro ou fazer os seus próprios gols, né? A gente teve aí também mais uma boa partida do Oyama, que é um jogador muito calmo, né? Muito frio ali no meio-campo do Botafogo, junto com o próprio Chay ou com o Barreto, enfim, com quem joga ali do lado dele, né? É uma baita vitória do Botafogo, né, contra o líder da Série B, que vai dar uma baita moral aí para o time continuar brigando pelo acesso, né? É importante, tipo, esse foi o primeiro jogo da volta? Não, né? Do que? É o 21º jogo. Não, porque a gente podia fazer naqueles negocinhos de segunda-feira, simulação do segundo turno do Brasileirão Série B. É, Cobra aí. dá pra fazer ainda. O Botafogo vem de 4 jogos e 3 vitórias e um empate, né? Enfim, com o Ederson Moreira foi só aquela derrota pro Operário lá que foi um errozinho de percurso que. Enfim, acho que não atrapalhou muito, foi até bom pra botar o pé no chão, mas o Anderson deu outra cara e o Botafogo tá em outro patamar agora na Série B. Não, mudou completamente. Mudou da água pro vinho, tá ligado? Hum. Tipo, o Botafogo a gente tava achando que não ia dar nada, assim como o Vasco, né? Que agora a gente acha que não vai dar nada o Vasco. E tá continuando mantendo aí, não dando nada. Mas parece que é mais um problema interno. Mas o Botafogo parece que o problema mesmo era o técnico, porque o Botafogo, desde que saiu o Chamusca, porra, começou a ganhar e só veio na crescente, tá ligado? Então, é importante manter essa sequência, continuar, tipo, pontuando, aproveitar esse embalo aí pra pontuar mais, mais, mais. Isso aí, mano, porque eu tô me ouvindo no retorno aqui, eu tô bugando. Foi mal. Não, tranquilo. É isso aí, cara. A mudança de técnico realmente mudou também de cara a cara do Botafogo, né? O Chamusca não conseguia ajeitar esse time, não conseguia dar uma solidez defensiva que agora tem, né? O Botafogo. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, acho que o Botafogo tomou um gol com o Anderson Moreira. Né, não, tomou Não, acho alguns. que não, né? Tomou 3 gols do o Botafogo, né? Tô Tomou, vendo aqui. tomou 3 gols em vários. Ó, tomou 2 contra o Vila Nova. Tomou 2 contra o Vila Nova e um contra o Guarani, que foi 1-1 esse jogo, né? Então, realmente, o Anderson soube ajeitar essa defesa
E aí contou também Jogou com. contra o Ferroviário. É, então o Anderson soube aí Operário, né, direitinho. no caso. O Anderson soube direitinho ajeitar essa defesa e isso aí tá ajudando muito o Botafogo, que agora tá vencendo os jogos e tá convencendo a gente, né? Bom, Calma, as portas convenceram. E o Convenceram. Botafogo ficando no G4 aí reflete diretamente o trabalho do Anderson, que só tem ajudado aí o Glorioso para subir. Bom, vamos ver como é que vai ser, né? O próximo jogo do Botafogo é sábado que vem, às 4h30 da tarde, contra o Remo. O Remo também, que é um time bom, que tá jogando bem a Série B, mas que eu acho que tem tudo pro Botafogo vencer, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. E partindo agora pro melhor e pior desse jogo. Bom, o Dimitri, como ele já demonstrou aí, eu acho que não assistiu esse jogo, mas Estavam ocupados. eu sei com que. Mas enfim, o Botafogo. O Botafogo. Foi um bom jogo do Botafogo, né? Então tem alguns destaques positivos para fazer, né? Primeiro a dupla aí, Chay e Rafael Navarro. Jogaram demais, também assim no meio-campo como o Oyama. E eu achei que também foi uma boa partida dos dois zagueiros lá, né? Achei que com essa solidez defensiva aí o Botafogo tem jogado muito bem com a sua zaga, né? Nesse caso aí foi o João Carli com o Canu. Então, também se destacar esses dois. Mas, para mim, fez o gol, tá jogando muito. Tomara que o Botafogo consiga renovar. O meu melhor aí seria o Rafael Navarro, né? Um gol de muita esperteza dele, uma assistência do Chay. Poderia ficar os dois aí empatados, mas como o gol é determinante aí pra gente, o melhor vai ser o Rafael Navarro. Bom, e como pior, eu acho que você concorda, né? E Absolutamente. como pior, eu não gostei muito da partida do Daniel Borges na lateral direita, cara, porque eu achei que o pouco que o Curitiba estava conseguindo criar, estava conseguindo furar o Botafogo, era ali pela lateral direita, com as investidas ali, né, com a subida do. Esqueci o nome do cara aqui. Do Igor Paixão. Ele estava subindo muito para cima do Daniel Borges, estava ganhando a maioria dos combates, né? O Canu estava tendo que cobrir demais ele ali. Então, o pior para mim vai ser o Daniel Borges, com uma menção honrosa ali ao Varley, que também foi uma surpresa na escalação, ninguém esperava, jogou os 90 minutos e, enfim, não agradou a ninguém. Então fica aí como o melhor sendo o Rafael Navarro e o pior o Daniel Borges. Beleza? Beleza. Show. Tamo junto. Então o Vasco não jogou essa semana, né? Não teve jogo do Vasco, teve depois da derrota pro Operário, que eu não lembro se a gente falou, se a gente deixou passar, enfim. Não chegamos a falar não. É, foi uma derrota muito prejudicial, né? O Vasco ele tá mal na Série B, tá em 11º aí, famoso 11º, vindo de 3 derrotas seguidas. É um momento muito difícil, muito complicado pro Vasco no campeonato, né, cara? Então o Vasco vai pegar aí a Ponte Preta hoje, não, amanhã. Amanhã às 4 da tarde o Vasco enfrenta a Ponte Preta. A Ponte que está atrás do Vasco vem fazer um campeonato pior, está ali em 15º, na boca da zona. Então o Vasco precisa vencer para tentar se recuperar, né? Então a gente vem falado aí ao longo da semana, vinha se criando também uma expectativa por reforços que reforços chegassem ao Vasco, né? E os torcedores vêm falando que o elenco fraco, na visão, vem prejudicando o Vasco, né? E a gente no começo da temporada afirmava que o Vasco tinha o melhor elenco, tinha a melhor equipe da Série B, que ia sobrar, e agora os torcedores estão desesperados aí por alguns reforços e vem falando que isso atrapalha o Vasco, né? Então é complicado quando você tem um elenco tão bom, mas ele acaba sendo mal montado, não adianta nada você ter, né, você botar um baita centroavante sem ninguém para distribuir a bola para ele, né? A torcida já perdeu a paciência com o Marquinhos Gabriel. O Sarrafiori testou positivo, tá com Covid, vai desfalcar o Vasco aí nos próximos jogos. É realmente muito perigoso. Não tem mais ninguém para colocar no lugar. O Arthur Salles, que tinha entrado muito bem, depois que teve uma falha ali num jogo, nunca mais voltou. Enfim, o Lisca precisa rever as prioridades, precisa ver o que ele vai fazer. O Pássaro precisa assumir o erro, que montou mal o elenco do Vasco, contratou muitas estrelas para algumas posições e deixou outras muito desfalcadas.
Então o Vasco precisa reaver isso se quiser voltar no campeonato, né? Se E quiser aí, voltar a Nenê no brigar. Vasco? Foi se criado aí essa suposição do Nenê no Vasco ao longo dessa semana, né? O Nenê que estaria inconformado com a reserva no Fluminense, perdeu posição, agora o Fluminense está jogando com três volantes, que nem a gente já falou. O Nenê acabou perdendo espaço, jogou 5 minutos, né, no último jogo, entrou aos 40, então jogou um pouquinho Perdeu mais, um gol. perdeu um gol, realmente o Nenê não está com uma moral em dia com a torcida do Fluminense, ele que foi muito importante ano passado para o clube, mas que agora parece que entrou em contato, né, com as torcidas organizadas lá do Vasco para saber, né, para saber como é que tá, né, para ver como é que a torcida reagiria. E alguns torcedores do Vasco que eu vi nas redes sociais ficaram empolgados, né? O Nenê é um cara que articula bem o jogo, tem um bom passe, eu acho que daria mais assistências para o Cano do que o Marquinhos Gabriel está propondo, do que o Morato está dando. Eu acho que seria um cara importante que agregaria pro Vasco e chegando escolheria a camisa ali, porque é um cara que tá no nível acima pro que tá o time do Vasco hoje, né? Tipo, eu perguntei para uns amigos vascaínos meus, né? E, tipo, eu perguntei se o Nenê é ídolo do Vasco. Porque pra Uhum, mim, tipo, depois que ele voltou, veio pro Fluminense, eu achei, porra, é tipo o Conca indo pro Flamengo, tá ligado? uhum. Eu achei que fosse perder tudo que ele já tinha feito e tal. Até porque o Nenê veio pro Fluminense e, tipo, virou meio que vamos dizer assim, o cara das propagandas, tá ligado? O mocinho, até o Fred voltar Apresentador da e Flu tomar TV. conta dele, né? Tomar espaço dele. E assim, aí os dois falaram, não, ele é ídolo do Vasco, tá ligado? Uhum. Então, até para resgatar um negócio antigo aí entre os dois, acho que pode ser até uma É, boa. Só que o Nenê ganha bem no Fluminense, né? Acho é. que ele não vai querer sair assim tão barato. Teria que ter uma negociação aí, né, do Vasco, que tá numa situação ruim financeira, como o Fluminense. O Nenê, ele recebe um dos maiores salários do elenco, então eu acho que o Fluminense não emprestaria, assim, mesmo não estando disputando nada diretamente um contra o outro, não emprestaria, assim, sendo tão benevolente com o rival, naquele lance de emprestar pagando todo o salário. Eu acho que teria que ter uma negociação, pelo menos 50-50, para cada um pagar metade. Então, ou o Vasco pagar um pouco mais, só que eu não sei se o Vasco vai aceitar ou se não tem caixa para isso. Enfim, é uma discussão que a gente está tendo, que o Mário Angione, vice do Fluminense, já falou que não tem intenção de negociar o Nenê, e o Alexandre Pássaro, informação do Lucas Pedrosa, né, setorista aí do Vasco. O Pássaro já falou que também não procurou o Nenê, enfim, isso foi só um boato que parece que foi implantado pelo próprio Nenê, né, pra gerar esse burburinho. Enfim, o jogo do E ele Vasco pode acabar perdendo ponto com a torcida, né, no caso. é, é, é impressionante. O Nenê parece que também não se ajuda muito. Mas enfim, o próximo jogo do Vasco, como eu falei, é amanhã, às 16 horas, Ih, caralho! Amanhã às 16. Complicou aí. Tá embolado. Quem sabe fazer isso aqui é o Gabriel, cara, foda. O jogo do Vasco é amanhã às 16 horas contra a Ponte Preta. Agora foi. Contra a Ponte Preta em casa, em São Januário. Então o Vasco precisa vencer para voltar a sonhar com acesso. E se acaba perdendo ou empatando, cara, eu acho que vai ficar muito, muito difícil. Eu tava dando uma olhada aqui e ano passado o time que estava nessa mesma posição que o Vasco não conseguiu subir, ficou no meio da tabela. Então, acho que era o próprio Operário, se eu não me engano. Então o Vasco precisa ir especial, desesperadamente da vitória. Bom, A gente pode apelar aqui pro mate.fmg aqui, tu se quiser, quer para ver? Tá ver as com. probabilidades. Eu Tô acho. abrindo aqui, ó. Dá uma olhada aí Vamos ver. então. Você quer ver por pontuação Não, ou Ó, por. eu tava olhando aqui na Série B, né, do ano passado. Quem tava em 11º era o Confiança com 29 pontos, um ponto a mais que o Vasco. E o Confiança terminou em. Deixa eu ver aqui. A tabela. O Confiança Ó, terminou vamos lá. em Para ter, décimo tipo. quinto. Pra, pra ter mais chance de subir do que de não, você tem que fazer 59. Você tem 51% de chance aí de passar. Uhum, Só que 51%. sim. Pra você ter, tipo, quase certeza, você tem que fazer, tipo, 63 pontos, que é 97% de chance de subir. Uhum.
63, o Vasco tem 28. Então ele tem que fazer 35 pontos. É. Acho que é isso. Então, complicou, porque já foram. O Vasco jogou 20 jogos. Uhum. Então, quase que mais de um ponto por jogo. Uhum. Bem mais de um ponto por jogo. Não quero fazer as Sim. contas agora, não. Mas É. tá difícil. Mas aqui, ó, de acordo com o FMG, o Vasco tem hoje 10,7% de chance de subir. É complicado. Enquanto o Fogão tem 49,3%. É. E o Cruzeiro tá pior que o Vasco, né? É, mas o Cruzeiro tá subindo. Uhum. 5 jogos invictos, pelo menos. Aqui os últimos jogos eu vi. Ganhou 3, empatou 2. É. Enfim, uma situação muito difícil aí pro Vasco que precisa reagir urgentemente. Precisa de uma sequência que o Botafogo teve aí de 4 vitórias seguidas, ou 3 pelo menos, para tentar voltar a sonhar aí e dar essa esperança pro torcedor, né? Bom, passando tudo, acho que falamos sobre todo mundo. Vamos pro palpitômetro, né? O palpitômetro que pode reservar surpresas aí nas próximas rodadas, mas por enquanto ainda não. Com a última rodada, o ranking atualizado ficou o Gabriel em primeiro, com 47 pontos, o Dimitri em segundo, com 46, e eu, o Matias, em terceiro, com 42 pontos. Já estou encostando, já estou chegando aí. Cuidado, olha aí pelo retrovisor que já dá para me ver. Bom, na última rodada do palpitômetro, né? Operário e Vasco, o jogo foi 2-0. Gabriel e Dimitri apostaram os dois em 1-1 e eu apostei no 1-0 o Operário. Ganhei um ponto aí e os dois ficaram zerados. Botafogo e Vila Nova, todo mundo apostou na vitória do Botafogo. Gabriel foi no 2-1, Dimitri no 2-0 e eu no 1-0. O jogo foi 3-2, cada um ganhou um pontinho. Ceará e Flamengo, todo mundo zerou, porque todo mundo botou. Quer dizer, foi empate, né? O jogo foi 1-1. Foi 1-1, né? O jogo e todo Foi. mundo. Por pouco eu não ganhei, hein? Se eu É. fosse... Eu e o Gabriel botamos vitória do Flamengo. O Gabriel botou 2-0, eu botei 2-1. E o Dimitri botou vitória do Ceará, 2-1. Fluminense e Galo. Gabriel botou 2-0 Galo, Dimitri 1-0 Fluminense, os dois zeraram. E eu cravei Por aí. pouco eu não ganhei. Porra, se o Gabriel Teixeira faz aquele É golzinho, duro. mais um ponto pro pai. É duro. Mas eu cravei, fui no 1-1. E aí, nessa rodada, eu somei 4 pontos e os demais somaram 1. Então, já estou aí na cola. Bom, e para essa rodada, a gente abre o palpitômetro com Vasco e Ponte Preta. Jogo que vai ser amanhã às 4 horas, válido aí pela Série B. Bom, quer começar? Quer dar o primeiro palpite? Tá, eu vou Ah, só lembrando que apostar o Gabriel não tá numa aqui. reviravolta do Vasco. Tá, não, só lembrando que o Gabriel não tá aqui, mas ele vai mandar os palpites pra gente, ele ainda não mandou. Provavelmente ele vai mandar aí ao longo da tarde, então. Mas também se ele não mandar até o começo do jogo do Flamengo, não vai contar e ele vai ficar zerado, azar o dele. Vai, Dimitri. É, a gente pode ser bonzinho e fazer essa rodada não valendo. Não, tem que Mas acho valer, que tem não que vai valer, rolar, tem, né? tem que valer, tem que valer. Eu tô quase Vocês vão encostando, tem lutar que valer. comigo. É, É isso, eu tenho que passar dele logo. vai. Então eu vou apostar num 2-1 pro Vasco. 2-1 Vasco. Bom, eu vou de. Vou de 1-0 Vasco. Bom, o jogo do Botafogo é só no sábado que vem, então a gente deixa pra fazer no palpitômetro da sexta que vem. Quer dizer, a gente deixa pro palpitômetro. Enfim, a gente deixa pro próximo. Santos e Flamengo. Esse eu começo. Eu vou de 3-1 pro Flamengo. Eu vou de 2-2. Ixi. Fluminense e Bahia. Jogo lá em Salvador. Não, Fluminense Bahia vai ser no Rio, não? É isso, no Rio, no Rio, no Rio. No Maracanã. Vai ser 1-0 pro Flu. 1-0. Eu vou de. Caralho. 2-1 Fluminense. O Gabriel ainda não mandou, depois a gente atualiza lá como é que tá. Bom, então acho que é isso, né? Fechou? Fechado aí. Fechamos. Então, muito obrigado aí Encerra você aí. que escutou até aqui, tá vendo a gente até aqui. A gente agradece aí, você ouviu
reprodução. Muito obrigado. O Marco 10 volta aí na segunda-feira com algum joguinho, com alguma atividade aí, com uma gincana escolar pra gente. Então é isso. Até a próxima. Não esqueça de deixar o like, seguir a gente em todas as redes sociais, Marco 10 Podcast, no Facebook, Twitter, Instagram, e em breve também no OnlyFans. Então, então não deixem de nos seguir, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e valeu! Valeu.